crise na segurança no Ceará. A Secretaria da Segurança Pública do Estado decidiu que não vai mais divulgar o balanço dos homicídios que dispararam desde o início da paralisação dos policiais militares. Entre as vítimas dessa onda de violência está uma jovem atingida por um tiro em um posto de combustíveis em Fortaleza. Câmeras de segurança gravaram o momento em que ela é baleada. Foi enterrado nesta quarta-feira o corpo de Cristiane Nobre, de 24 anos. Ela morreu depois de ser atingida por um tiro em um posto de combustíveis na periferia de Fortaleza. Tinha 2 filhos, um de 5 anos, outro de 2. Câmeras de segurança gravaram o momento em que um veículo era abastecido. Um carro chega. 4 criminosos, um deles com uma máscara no rosto, descem atirando e perseguem as pessoas. Cristiane, de blusa vermelha, corre, mas é atingida. No final da tarde desta terça-feira, a notícia de um arrastão assustou motoristas que voltaram na contramão de uma das principais avenidas da capital cearense. Homens do Exército chegaram aos municípios de Crato e Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Na vizinha Barbalha, uma pessoa morreu em um tiroteio durante o carnaval. Segundo o morador que gravou o vídeo, policiais militares levaram o suspeito de ser o autor dos disparos para um posto de combustíveis. Novos tiros são disparados e um homem é atingido. Cerca de 3.000 homens do Exército, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal estão no estado. A operação de garantia da lei e da ordem foi autorizada pelo governo federal depois que policiais militares ocuparam quartéis para reivindicar aumento de salário. Uma comissão formada por integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Exército, Ministério Público e OAB, se reuniu para ajudar nas negociações. Ficou decidido que os militares amotinados deverão apresentar por escrito as reivindicações de reajuste salarial. O Procurador-Geral de Justiça do Estado disse que vai solicitar a intermediação do ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos conversar com o ministro para que nós tenhamos dele as orientações de como proceder para tentar chegar a uma solução para esse impasse. As marcas dos disparos ficaram espalhadas por todo o carro. A família iria passar o carnaval em uma praia na região dos Lagos quando foi atacada perto de uma favela em Duque de Caxias. Edmar e os 2 filhos adolescentes foram baleados. O biólogo parou o carro para pegar um amigo que também iria viajar com a família. Ao dar ré no veículo, criminosos em 4 motos se aproximaram e começaram a atirar. Mesmo ferido no pé, o pai dirigiu por 11 quilômetros até este hospital. A filha, de 17 anos, levou um tiro no abdômen e outro na perna. Com uma fratura exposta, ela está internada. O quadro de saúde dela é estável. Já o irmão, Juan Salúcio de Jesus, de 15, baleado no pescoço, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Não sei nem dizer vítima de quem. Eu queria estar com meu filho, muito jovem, muito jovem, muito jovem. A gente tinha vários planos, ele tinha vários planos. Então a minha tristeza, a minha revolta foi isso, que foi uma covardia. De acordo com a perícia, o carro da família teve 6 perfurações de arma de fogo. O pai de Juan já prestou depoimento na delegacia. Por enquanto, a Polícia Civil identificou pelo menos 2 suspeitos do crime. A polícia suspeita que o carro da família tenha sido confundido com o de traficantes rivais. A gente acha que um filho do nosso lado ele nunca vai correr perigo. E acabou que aconteceu com meu filho mais novo, entendeu? Comigo, do meu lado. Imagens de câmeras de segurança mostram um ônibus em alta velocidade perseguido por uma viatura da Polícia Militar. Os policiais perseguiram o ônibus da zona sul da capital até a cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O homem não obedeceu a ordem de parada dos policiais e, ao final, bateu num poste. O motorista, que estava alterado, foi atingido no ombro por um tiro disparado por um dos PMs. Dentro do veículo estavam 5 pessoas. O passageiro assumiu o volante enquanto o motorista da empresa entregava o relatório de viagem neste terminal na Zona Sul. Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente. Tudo isso aconteceu por causa de uma briga de casal. O homem e a mulher discutiram dentro do ônibus enquanto ele estava parado. Ela desceu
e ele teve um ataque de fúria. Do nada ele, discutindo com a mulher dele, pegou e falou, quer ver o negócio pegar fogo? Foi lá pra frente, pulou a catraca, pegou e entrou sentou no banco lá e ligou. Alguns passageiros ainda conseguiram escapar. A gente pulou pela janela do ônibus, aí ficou um colega nosso dentro, né? Daniel, que é motorista de Uber, teve o carro atingido pelo ônibus. Eu estava parado, estacionado, recebendo o cliente entrou. Assim que entrou, veio um busão de alta velocidade, bateu na minha traseira. Este outro motorista escapou de um acidente por pouco. Pensei que ele ia passar por cima da gente, né? Que a velocidade que ele estava vindo uma velocidade muito rápida mesmo, né? Um outro ônibus também foi atingido. O homem, um pedreiro de 29 anos, foi indiciado por furto, embriaguez ao volante, sim, ele também estava bêbado, desobediência e por crimes de trânsito. O Ministério da Saúde decidiu antecipar em quase um mês a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A imunização não oferece proteção contra o novo coronavírus, mas pode facilitar o diagnóstico médico. A vacinação nacional deve começar no dia 23 de março. A decisão foi tomada em uma reunião do ministro da Saúde com a equipe do governo de São Paulo. A vacina pode ajudar na identificação dos casos do novo coronavírus. O médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. O Instituto Butantan disponibilizou 75 milhões de doses, 10% de toda a produção mundial da vacina, de acordo com a instituição. Pacientes com os sintomas só serão considerados casos suspeitos se tiverem passado pelos países com registro de transmissão da doença. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o primeiro caso registrado no Brasil. Mais cedo, mais tarde, vai tomar os voos que estão aí, tem gente que fecha a fronteira, tem que proíba aviões pousar no Brasil, na Europa, não sei. Infelizmente, já está uma realidade ruim, a gente vai lá. Estamos no Dúvidas não faltam. Você acha que precisa usar máscara? Eu recomendo para as pessoas que não vão às farmácias comprar máscaras e andar mascarado na rua. Primeiro porque não é uma medida que tem eficácia comprovada e, em segundo lugar, porque ajuda a disseminar um pânico que não é justificado. Lavar a mão, usar álcool gel, precisa fazer isso? A gente precisa higienizar as mãos várias vezes durante o dia, minimamente sempre que usar o sanitário, sempre que comer. Eu estava falando hoje até com meu esposo sobre a gente estar em ônibus, em metrô, porque a gente acaba estando com bastante pessoas e tocando. O novo coronavírus pode ficar em superfícies que as pessoas tocam, como corrimãos, assentos de ônibus ou equipamentos de academia. Por isso, a recomendação é sempre lavar as mãos. Beijos no rosto e apertos de mão também podem transmitir a doença. O medo da contaminação já está mudando comportamentos até na missa. Nós recomendamos algumas pequenas atitudes, como não dar as mãos ao rezar o Pai Nosso, evitar o abraço da paz, exatamente para evitar contaminação. Outra preocupação são as viagens. No Aeroporto Internacional de São Paulo, passageiros e funcionários estão assustados, principalmente quando chegam voos da China, país onde a epidemia começou, e da Itália. Foi lá que o único brasileiro contaminado contraiu o vírus. Para as pessoas que têm viagens marcadas, eu sugiro que elas avaliem. Se for necessário viajar, façam os seus deslocamentos. Se for algo adiável, talvez não seja um momento muito agradável para estar em lugares em que está acontecendo transmissão do coronavírus. A minha dúvida é a seguinte, eu soube que o coronavírus, o índice de mortalidade dele é menor do que a influenza. Então eu gostaria de saber se isso é mito ou verdade. A influenza mata de 190 até 690 mil pessoas por ano. E o coronavírus, pouco mais de 2.800 mortes. Então, é verdade. Até o presente momento, os casos mais graves e as mortes estão se concentrando nas pessoas mais velhas.
as pessoas mais idosas e com múltiplos problemas de saúde. Gostaria de saber se aqui no Brasil já tem uma vacina para combater o coronavírus. Não existe vacina específica para esse coronavírus. Quando o assunto é o novo coronavírus, sobram incertezas e desinformação. Muitas vezes as dicas que chegam pelo WhatsApp confundem e atrapalham ainda mais. Por isso, em caso de dúvida, a melhor opção é buscar os conselhos de um profissional da área médica. O telefone 136, o Disque Saúde, também está à disposição para responder às perguntas da população. Tem gente falando do chá de erva doce, tem gente falando que é para beber água de 15 em 15 minutos. Se chegar às suas mãos mensagens como essa, responda e sugira para as pessoas que não espalhem desinformação, porque existe uma epidemia de fake news que precedeu a própria epidemia pelo vírus no Brasil. Um costume diário dos gaúchos. De manhã cedo, sim, é todos os dias. A erva mate, preparada na cuia de porongo, é compartilhada com outras pessoas. Vão tomando, vão passando, né? Em tempos de coronavírus, o Ministério da Saúde fez um alerta sobre a roda de chimarrão. Alguns estados, como é o caso do meu Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, que tem hábito de compartilhamento cultural, como é o caso do chimarrão, o caso do tereré, que passa de boca em boca, aquilo dali, com certeza, a gente pede que as pessoas evitem. Segundo os médicos, o fator de contaminação está na bomba, instrumento usado para sugar a água. Há um contato da saliva e das gotículas das secreções das pessoas com a bomba do chimarrão. Uma das alternativas para quem não dispensa o tradicional chimarrão é adotar o costume dos nossos vizinhos, uruguaios e argentinos. Os moradores desses dois países tomam a bebida em cuias menores, como estas aqui, que são individuais. Lá, o mate não passa de mão em mão. Quem tem o hábito de beber chimarrão sabe que vai ter que rever os costumes e se adaptar. A gente compartilha, né? Mas a partir do momento que existe um perigo, eu acho que a gente tem que respeitar, né? A fabricação de produtos do setor de tecnologia da informação, que incluem computadores e celulares, pode ficar comprometida por causa do surto de coronavírus na China. De acordo com a ABINE, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 57% das 400 empresas associadas estão com problemas no recebimento de componentes importados do país asiático. Nós estamos imaginando que a gente deva ter uma redução de pelo menos 22% de produção por falta de componentes. 80% de todos os componentes utilizados na fabricação de eletrônicos no Brasil vêm da Ásia. 42% deles diretamente da China. Os estoques mais afetados são também os mais caros. Eles chegam ao Brasil de avião e abastecem justamente o setor de eletro e eletrônicos. A ABIN aponta que, se nada mudar, os estoques só serão suficientes para manter a produção nacional pelos próximos 2 meses. Se começa a pensar em algumas férias coletivas, se começa a pensar em redução do nível de trabalho. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Jaguariúna, no interior paulista, a Flextronics dará férias coletivas aos trabalhadores de 9 a 28 de março. A empresa não confirma. Já a LG informa que pode paralisar a produção da fábrica de Taubaté, também no interior paulista, no mês que vem. Outro setor que começa a sentir os impactos da epidemia é o de máquinas e equipamentos. Existem alguns relatos de problemas com o fornecimento de eletrônicos para a montagem da máquina final, mas não dá para se dizer ainda, não temos dados suficientes para dizer que haja desabastecimento. Três pessoas foram presas e uma adolescente apreendida na Grande São Paulo por envolvimento na morte de uma idosa de 61 anos. Um dos suspeitos revelou à polícia que planejou o crime com a filha e a neta da vítima. A idosa teria recebido uma indenização há pouco tempo. 2 homens que faziam um arrastão na saída do metrô Itaquera, em São Paulo, foram perseguidos e trocaram tiros com policiais militares. Um dos assaltantes morreu, o outro ficou ferido. Uma das vítimas dos bandidos disse que levou várias coronhadas na cabeça. 15 caminhões e 80 carros foram queimados durante um incêndio em um pátio de veículos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
O caso é investigado pela polícia. O empresário foi preso suspeito de torturar um funcionário em Goiás. Um vídeo mostra o empregado confirmando o furto, mas ele alega à polícia que confessou o crime por medo das agressões. A Promotoria Militar do Pará recomendou o afastamento de 3 policiais que agrediram um jovem na cidade de Novo Repartimento. Nas imagens, o rapaz leva um chute no rosto, mesmo imobilizado, e desmaia. A polícia foi chamada depois que o jovem se envolveu em uma briga. A Unidos do Viradouro foi a campeã do Grupo Especial de Escolas de Samba do Rio de Janeiro este ano. A escola de Niterói levou o título no desempate em uma apuração disputada. Com um enredo sobre as mulheres negras de Salvador, a agremiação lavou a alma depois de um jejum de 23 anos. Antes da apuração, sobrava otimismo. Confiante, apesar de ter aí umas 7 ou 8 na disputa. Mas a gente tem que confiar sempre, né? 45 jurados avaliaram 9 quesitos de 13 escolas de samba. Fantasias, samba-enredo, comissão de frente, enredo, alegorias e adereços, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, evolução e harmonia. A cada anúncio de nota, tensão. Gente, parece que é o dia do desfile, que eu tô com o coração, eu tô tipo com frio na barriga, tô tensa. Fé não faltou. Ao ouvir um 10... 10! E a angústia pelo resultado só aumentava. O anúncio só saiu no finalzinho da apuração. Na disputa 10º a 10º, a Viradouro levou a melhor sobre a Grande Rio, graças ao critério de desempate. As notas do quesito harmonia, as últimas a serem reveladas. E a grande campeã do Carnaval Carioca de 2020, a Viradouro, está assim como um enredo de alma lavada. É impossível conter a emoção nesse final de apuração. O resultado, olha, é alegria. A escola merecia, a escola foi vice ano passado com gosto de campeão. Nós vamos dar uma nota por aí. Campeão, Viradouro! Campeão! Essa escola merece, Niterói, a comunidade de Niterói está merecendo. A Unidos do Viradouro levou para Marquês de Sapucaí o enredo Viradouro de Alma Lavada, que falou sobre as ganhadeiras de Itapuã, um grupo de mulheres que lavava roupa na Lagoa de Abaeté e fazia outros serviços para conseguir comprar alforria na cidade de Salvador, na Bahia, nos tempos da escravidão. No desfile, as lavadeiras foram exaltadas como as primeiras feministas do Brasil. As escolas União da Ilha e Estácio de Sá foram rebaixadas. A Imperatriz Leopoldinense venceu o desfile da Série A e vai voltar a participar do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro no ano que vem. Por onde passam, os bonecos arrastam milhares de foliões. Há 33 anos, sempre na terça-feira gorda de carnaval, eles tomam as ruas da cidade. O idealizador do desfile é o artista plástico Silvio Botelho, que já fez mais de 1000 bonecos. Um costume que ele pretende passar para as próximas gerações. Eu sou passageiro, os mais novos irão ficar. E se eles vão ficar, eles vão aprender agora a como reger e perpetuar o trabalho. Eles são o símbolo do Carnaval de Olinda, uma tradição que começou com o Homem da Meia-Noite em 1932 e que se perpetua até hoje com o desfile dos bonecos gigantes, enchendo ainda mais de alegria o Carnaval da cidade. O Homem da Meia-Noite nasceu da simplicidade do povo da cidade. Quando a gente passa na rua, o povo se emociona. Eu costumo dizer que o Homem da Meia-Noite entrou definitivamente na vida do olindense, na casa do olindense. Além de personalidades famosas do Brasil e no mundo todo, entre os bonecos também estão figuras ilustres do carnaval pernambucano, como o Velho Mangaba e o cantor e compositor de frevo Getúlio Cavalcante. Esta turma veio do Ceará para conhecer o carnaval da cidade. É muito massa, tudo muito bem feito, cara, um trabalho muito legal. O cortejo seguiu pelas ladeiras, animando quem estava nas ruas e mesmo dentro das casas. E se depender do pequeno Juan, de apenas 5 anos, a tradição dos bonecos gigantes vai ser mantida por muitos e muitos anos. Como é que o boneco gigante faz? Mostra pra gente aí.
Nas ladeiras de Olinda, a diversão deu lugar ao desespero para este jovem que prefere não ser identificado. Ele aproveitava o carnaval quando foi atingido por uma picada de agulha no braço. Ela encostou em mim e eu senti uma picada no braço. Aí quando eu puxei o braço, ela escondeu o objeto que não sei o que era e começou a queimar. Esta mulher conta que também foi ferida durante a folia. Senti o queimou da picada, fiquei agoniada na hora, não tive o reflexo de olhar se foi alguém ou não. Além de Olinda, foram registrados casos no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. As vítimas foram atendidas neste hospital, referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas em Pernambuco. Após uma triagem, os pacientes foram medicados para evitar a contaminação por doenças como a AIDS. As denúncias são semelhantes às registradas no ano passado, quando cerca de 300 pessoas relataram ter sido furadas por agulhas durante o carnaval. Um ano se passou e até hoje ninguém foi preso ou punido. Na tentativa de identificar os responsáveis pelos ataques deste ano, a Polícia Civil montou um posto 24 horas dentro do hospital para agilizar o atendimento às vítimas. Nessa estrutura, serão colhidos depoimentos e realizadas perícias. Os investigadores agora buscam imagens de câmeras de segurança e um inquérito foi instaurado para apurar os casos registrados até o momento. No vídeo, um homem sem camisa aparece correndo. Depois ele acerta a vítima com vários golpes. Após a agressão, o suspeito continua no local, ainda segurando a faca, parece amedrontar as pessoas em volta, até que sai correndo junto a um grupo. Joubert Matos da Paixão, atingido pelas facadas, tinha 37 anos. A vítima ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu. A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que o policiamento estava reforçado ao longo de todo o trajeto do bloco. A Polícia Civil não deu detalhes da investigação e ainda tenta localizar o autor das facadas. Parentes e amigos de Joubert estiveram no IML para a liberação do corpo, mas não quiseram gravar entrevista. A confusão aconteceu após a passagem do tradicional bloco Rabo do Peru, que reuniu mais de 50 mil pessoas pelas ruas de Icoaraci, distrito de Belém, na quarta-feira de cinzas. O carnaval também terminou com violência em Manaus. Um rapaz de 20 anos ficou ferido depois de ser espancado por 4 homens ao tentar defender a prima, que teria sido assediada. Os suspeitos ainda não foram identificados. Já desbanhado, chutaram meu rosto. Além de chutarem meu rosto devido a um assédio, defenderam um assediador. Vamos agora aos destaques internacionais. Na última semana, morreu aos 91 anos o ex-ditador do Egito, Hosni Mubarak. Ele governou o país por 30 anos, foi deposto e passou 6 anos na cadeia. Era manhã de terça-feira no Egito quando a TV oficial do país confirmou a notícia. Hosni Mubarak estava internado em um hospital da capital Cairo. Ele tinha 91 anos. 30 deles foram à frente do governo egípcio, tempo em que ficou conhecido pelo comportamento autoritário e pela caçada a adversários políticos. Recebeu centenas de milhões de dólares dos Estados Unidos e acabou suavizando as reações com Israel, contra quem tinha lutado na década de 60. A proximidade com o governo israelense rendeu muitas críticas e crises com a comunidade islâmica, mas foram o autoritarismo e a corrupção em seu governo, repleto de amigos e familiares, que levaram milhares para as ruas do Egito em 2011. O presidente, que já tinha sobrevivido a várias tentativas de assassinato, como esta na Etiópia, perdeu o apoio internacional e não resistiu à pressão do seu próprio povo. Ele foi o primeiro líder a cair na chamada Primavera Árabe. Depois de renunciar, foi preso por ter ordenado o assassinato de manifestantes. Quase 1000 morreram durante os protestos. Uma das últimas imagens do líder foi atrás das grades, junto com os filhos, no julgamento em que foram condenados por um outro crime, roubo de dinheiro público. Mubarak está morto, mas o seu jeito de governar não. O atual presidente do Egito, Abdul Fattah al-Sisi, chegou ao poder há 7 anos, depois de um golpe militar que derrubou Mohamed Morsi, o único líder eleito democraticamente na história do país.
Assim como Mubarak, al-Sisi é conhecido por seu viés autoritário e pela perseguição implacável a jornalistas e adversários políticos. Foi no governo dele que Mubarak conseguiu há 3 anos se livrar de todas as condenações na justiça. Os problemas de saúde, no entanto, ficaram e terminaram com a vida de mais um ditador. Os acenos ao público e os sorrisos logo deram lugar às acusações. A Rússia está te ajudando a vencer porque quer que você perca para Donald Trump e que ele seja reeleito, disse Michael Bloomberg a Bernie Sanders. Com um tom elevado de voz, o senador disse que não é amigo dos russos e que, se for presidente, não vai mais permitir interferência estrangeira nas eleições. Uma referência à acusação de que Moscou ajudou Trump a vencer em 2016. O ex-vice-presidente americano Joe Biden também atacou Sanders, dizendo que ele foi contra o controle de armas nos Estados Unidos várias vezes. Houve bate-boca com Pete Buttigieg, pré-candidato considerado a zebra das primárias e que foi acusado de ser patrocinado por milionários. Sem sucesso, a mediadora tentou colocar ordem nos discursos. Não conseguiu. Pelas redes sociais, o presidente americano aproveitou a confusão do debate para atacar opositores. Trump chamou Michael Bloomberg de Mini Mike, Sanders de Bernie louco e a senadora Elizabeth Warren de Pocahontas. O mais quente debate democrata aconteceu a menos de uma semana da chamada Super Terça, quando 14 estados americanos vão escolher 1/3 dos delegados que votarão nas convenções dos partidos no meio do ano. Ali será um momento decisivo para a escolha do candidato que vai enfrentar Donald Trump. Por enquanto, Bernie Sanders lidera as pesquisas. A gente volta agora a falar do assunto que tomou conta dos noticiários essa semana, o coronavírus. Nos Estados Unidos, uma mulher que não viajou ao exterior e nem teve contato com outros doentes foi infectada. Segundo as autoridades americanas, esse é o primeiro caso do mundo em que ainda não é possível descobrir a origem da contaminação. O mais recente caso dos Estados Unidos foi descoberto neste hospital da Califórnia. Ali, todos os funcionários estão agora em observação por 2 semanas. Foi um diagnóstico tardio. A mulher só foi testada depois que os sintomas já estavam fortes demais. Isso porque ela não se enquadrava nos critérios adotados pelo governo norte-americano para checar se alguém tem o novo coronavírus. Ter viajado para a China ou países considerados de risco, como a Itália. Além de não ter deixado os Estados Unidos, a mulher também afirma que não teve contato com qualquer paciente diagnosticado com a Covid-19. Horas antes, na Casa Branca, Donald Trump disse que os Estados Unidos estão preparados para enfrentar o vírus. Afirmou que a população deve se prevenir como para uma gripe. E nomeou o vice Mike Pence para liderar a força-tarefa de combate ao novo coronavírus. Sobre o primeiro caso confirmado no Brasil, Trump afirmou que monitora a chegada de turistas brasileiros, assim como de outras nacionalidades, e que confia no trabalho do presidente Jair Bolsonaro. A nomeação de Mike Pence para a força-tarefa contra o novo coronavírus aconteceu dias depois do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos alertar a população americana para um possível aumento dos casos. Depois disso, os pesquisadores das instituições federais foram instruídos a só se manifestar junto ao governo. No começo da semana, uma empresa farmacêutica norte-americana anunciou que os primeiros testes com a vacina contra o coronavírus devem começar em abril. Mas, segundo o chefe do Instituto Nacional de Infectologia, o processo de produção é demorado e o medicamento não estará disponível para a população neste ano. Nos Estados Unidos já foram confirmados 60 casos do novo coronavírus. Até agora, nenhuma morte foi registrada no país. No México, um cruzeiro italiano que foi recusado em 2 portos conseguiu atracar. A embarcação foi recebida com protestos em Cozumel. Segundo a empresa dona da embarcação, a recusa nos portos foi motivada por temores depois que um tripulante foi diagnosticado com uma gripe comum.
As medidas sanitárias foram reforçadas na Itália, depois que mais 3 regiões do país, a Toscana, Ligúria e Sicília, confirmaram os primeiros casos. No norte do país, 11 cidades seguem isoladas para tentar frear o avanço da doença. A Organização Mundial de Saúde disse que a Itália está no caminho certo e que pode ter mais casos positivos de coronavírus simplesmente porque faz mais testes do que outros países europeus. A França teria feito cerca de 400 exames, enquanto a Itália realizou mais de 6.000. O país é o terceiro com o maior número de infectados. Em segundo está a Coreia do Sul e em primeiro a China. Nesta terça-feira, a Croácia confirmou seu primeiro caso. É um homem que esteve no norte da Itália. A Áustria, Suíça e Líbano também registraram casos de Covid-19 pela primeira vez. Na Espanha, cerca de 1.000 turistas entraram em quarentena neste hotel de Tenerife, nas Ilhas Canárias, depois que um médico italiano, que passa férias no local, foi diagnosticado com a doença. A França e o Reino Unido pediram que quem vier das regiões italianas afetadas pelo Covid-19 fique em quarentena voluntária. Na Coreia do Sul, o governo anunciou que vai realizar exames em mais de 200.000 membros de uma igreja, onde se acredita que o surto tenha começado. No Japão, os jogos da Liga de Futebol foram adiados e o governo pediu para as pessoas trabalharem em casa. No Irã, a situação é crítica. Entre os infectados está o vice-primeiro-ministro da saúde do país, Irajad Arashi. Ele apareceu numa coletiva de imprensa suando e com tosse. Do isolamento, fez um alerta. Este vírus é democrático, não faz distinção entre ricos e pobres. Quem está com passagem marcada para a Europa anda preocupado aqui no Brasil. Rafael já cancelou a viagem para a Itália. A gente conseguiu já fazer o estorno, né? Agora a grande dificuldade é com as companhias aéreas aí de estar fazendo esse cancelamento e o ressarcimento dos valores pagos. Diante da situação da doença no país, muitos turistas estão vivendo a mesma situação. De acordo com o Procon de São Paulo, apesar de, nesse caso, a empresa aérea não ter culpa, a lei está do lado do consumidor. O consumidor, ele vai buscar o que é melhor para ele naquele momento, seja o reembolso, a remarcação da passagem, até mesmo se ele quiser voar para um destino diferente e pagar a diferença, ele também poderá ter essa opção. Uma das dicas de prevenção contra o novo coronavírus é para quem for aos locais de circulação do Covid-19 evitar pessoas doentes e animais. O problema é que nem todo infectado apresenta logo os sintomas. Aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, maior do Brasil, só nesta quarta-feira, chegaram 3 voos vindos da Itália com cerca de 600 passageiros. A Isabela estava num deles. Ela gravou vídeos da situação em Milão. Não tem mais papel higiênico também. Que horror! Meu Deus, para com isso. Acabou. As pessoas começaram a ficar desesperadas. A gente percebeu que no metrô as pessoas estavam todas de manhã estava tudo ok. À tarde estava todo mundo de máscara, ninguém se tocava muito. Apesar de não explicar qual é o controle na entrada e saída de passageiros, o Aeroporto Internacional de São Paulo informou que vem seguindo as recomendações da Anvisa para a prevenção do novo coronavírus. Chegaram a medir a sua temperatura? Não, Milão tem, antes de entrar no aeroporto, tem para ver se a gente está com febre. Aqui não. Depois de novos infectados pelo Covid-19 na Itália serem confirmados, o Ministério da Saúde aumentou de 8 para 16 a lista de países em alerta para casos suspeitos aqui no país. Vale a regra do bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. No Irã, 25 turistas brasileiros não veem a hora de voltar para casa. O governo determinou aqui o cancelamento de todos os voos de companhias locais. As agências de viagem não vendem mais passagens saindo do Irã, do país. Então a gente está praticamente preso aqui. Viajar é com ela mesma. Luciana Vilaça vai com a família para o exterior 3 vezes por ano.
Diversão e muitas compras, tudo no cartão de crédito. Mandamos entregar lá nos Estados Unidos, onde a gente fica hospedado em Orlando. E aí nós vamos, passamos os 4 dias e voltamos. Agora pretende viajar mais. É que a partir de março, o cliente do cartão de crédito poderá escolher como quer pagar os gastos, com o câmbio do dia da compra ou aquele da data de vencimento da fatura. É bem mais vantajoso, porque assim a gente não tem surpresa. Também quem adora viajar e fazer comprinhas é a Carolina. Antes, ela ficava preocupada com o valor que seria cobrado depois. Hoje, não mais. Acabava levando um pouco de dinheiro, levava até mais, porque você não tinha aquela segurança. Já hoje você fala, não tem problema. Você já sabe quanto você vai gastar. Saber quanto vai pagar no ato da compra é uma vantagem. Mas como a cotação do dólar é variável, se depois da compra o valor da moeda baixar, o comprador sai perdendo. É arriscado, não tem como prever. O mercado é que dita o preço do dólar. A vantagem é de que o dólar também pode cair. Não é só subir. E eu acredito até, como economista, que o dólar vai tender a um equilíbrio e cair, porque ele está muito caro. E se bater a dúvida na hora de escolher a data do câmbio, a dica é... Como um orçamento bem feito, é bom saber o quanto que eu gastei, não ficar com a bola de cristal tentando adivinhar quanto é que vai, daqui a um mês, estar o dólar. Uma câmera de segurança mostra o encanador saindo do mercado. Ele percebe que algo de errado está acontecendo e vai para a rua. Em seguida, ele leva um tiro na cabeça e cai. Um homem aparece fugindo a pé de um PM da Rocan, o autor do disparo. O policial vê Ismael caído e para, e o tal suspeito foge. Ismael Marques Moreira, de 31 anos, foi socorrido, mas morreu. Ele tinha ido comprar leite neste mercado na manhã desta segunda-feira. O velório na casa de um tio dele tinha tanta gente que fechou a rua da comunidade do Jardim Aliança. A mulher de Ismael não acredita muito, mas pede justiça. O que eu queria era só ele de volta. Eu quero que ele pague por isso. Mas a justiça brasileira é uma miséria. Ninguém do governo do estado ou da polícia militar procurou a família de Ismael. Um inquérito policial foi instaurado no setor de homicídios da Polícia Civil aqui da cidade de Osasco. A Polícia Militar divulgou uma nota à imprensa em que afirma que foi instaurado um inquérito penal militar para apurar todos os fatos. E encerra a nota dizendo que os policiais militares passam bem. Como se a tristeza não bastasse, a família de Ismael teve que aguentar ainda os discursos de ódio daqueles que vivem distantes da realidade. A polícia foi lá dando uma versão de que foi uma troca de tiro e o bandido acabou sendo morto, chamando ele de bandido. Eu queria que as pessoas respeitassem a dor. Milton se referia também a um post numa rede social feito por um oficial da PM paulista, o capitão Derrite, hoje deputado federal. O PM escreveu assim sobre Ismael: mais um criminoso vai curtir o carnaval no inferno. Procurado pelo SBT, o capitão disse que assim que soube da possibilidade de ser um inocente, apagou a postagem. Um pouco tarde, a família de Ismael já tinha visto. Após roubar o carro, 3 menores e um jovem maior de idade ainda filmaram a comemoração. Carro roubado! O dono do veículo é este motorista de aplicativo, que foi rendido pelo grupo depois de receber o pedido de uma corrida. Ele já colocou, acredito que era uma arma na minha cabeça e falou para eu ficar quieto. Os outros 2 menores entraram no carro, de 12 e 14 anos. Os 14 estavam com a faca. E ele falou para eu não fazer nenhum movimento, que qualquer movimento que eu fizesse, ele já ia desferir a faca em mim. O motorista foi amarrado, levado para um matagal e espancado pelos menores. Seguiu ouvindo ameaças de morte. Depois disso, foi colocado dentro do porta-malas do próprio carro. Ele passou 4 horas lá dentro. Dali, o bando seguiu para o centro de Brasília, furou uma blitz e o sequestro só terminou depois do veículo capotar
e bater nesta estrutura de uma festa de carnaval. Os 3 adolescentes foram apreendidos. A gente ouviu os gritos dentro do veículo. E aí ele estava no porta-mala preso, amarrado lá. Estava bastante assustado, estava temendo perder a vida. Violência confirmada em números. Do começo do ano para cá, menos de 2 meses, 3 motoristas de aplicativos foram mortos aqui no Distrito Federal. Em 2019, 107 foram sequestrados. Um crime que cresceu 180% na comparação com 2018. Depois do trauma, é difícil continuar na profissão. Com o aplicativo não trabalhando mais não. E a gente volta a falar de carnaval. A grande campeã do grupo especial das escolas de samba de São Paulo foi a Águia de Ouro. O samba enredo da escola, que conquistou o título pela primeira vez, falou sobre a importância do conhecimento. Na avenida, onde as 14 escolas do grupo especial brilharam nos últimos dias, a terça-feira foi de expectativa e muitas incertezas. Para dar sorte, valeu de tudo. Os jurados avaliaram 9 quesitos: fantasia, comissão de frente, samba enredo, harmonia, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, enredo, alegoria e bateria. Na alegoria, a nota de um dos jurados foi descartada, porque ele foi visto dançando durante o desfile das escolas. A apuração foi acompanhada pelo filho do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que se recupera de um tratamento contra o câncer. A cada 10, o alívio. Quando a nota final do último quesito, a bateria, foi divulgada, veio a comemoração da Águia de Ouro. Faltando 2 dias pro carnaval, a gente não tinha fantasia da bateria. E a bateria toda se uniu e fez as fantasias e vieram aqui e deram um título para nossa escola. A chuva chegou nessa apuração apertada. Até os últimos momentos, acadêmicos do Tatuapé levavam vantagem, até que no último momento, a Águia de Ouro levou a liderança e ganhou pela primeira vez o Carnaval de São Paulo. A escola levou para o Sambódromo do AMB a evolução do conhecimento, desde a Idade da Pedra até a geração da tecnologia. Um dos destaques do desfile foi o carro alegórico que representava a bomba atômica de Hiroshima. Com o resultado da apuração, a Pérola Negra e a X9 foram rebaixadas para o grupo de acesso. As escolas de samba Vai-Vai e a Acadêmicos do Tucuruvi foram as campeãs do grupo de acesso e aí no ano que vem elas voltam a desfilar no grupo especial. Em Salvador, a festa terminou com o tradicional arrastão. O cantor Léo Santana foi quem comandou o bloco este ano. Repara como o povo tá andando de um jeito meio sofrido. Ninguém aguenta todos os dias vir naquele pique do trio, né? A única em condições de conversar direitinho com a nossa reportagem foi a Manuela. Isso aqui me dá uma energia boa. Todo ano que eu venho aqui eu fico assim, caramba. Então eu curto mais carnaval que a minha mãe, na verdade. A mãe é a Giovana, que todo ano vem do Rio de Janeiro pra cá. Todos têm que conhecer o carnaval da Bahia, que é assim, é mágico. A magia é juntar música, gente e vontade de ser feliz. Essa multidão foi de arrepiar, só quem viveu sabe. E pra fechar, partiu o arrastão. Léo Santana encerrou a festa dessa galera inimiga do fim. Depois, faxina geral. Pro circuito Barra Ondina, voltar a ser a Avenida Oceânica. A cidade já tá ficando vazia. Os turistas quase todos já foram embora. E agora o pessoal daqui torce para que o carnaval tenha deixado boas lembranças e vontade de voltar. Obrigado. Até ano que vem vai ficar todo mundo esperando o mundo todo desembarcar outra vez em Salvador. Talento e alegria continuarão morando aqui, em todo canto, pegando a gente de surpresa quando menos espera. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Eo, eo. Essa confusão aconteceu no Largo da Ordem e, segundo a Guarda Municipal,
teve início a partir do momento que alguns foliões tacaram garrafas e pedras nos guardas. A partir daí, o centro histórico da capital virou praticamente um cenário de guerra. Em meio aos tiros, o repórter cinematográfico Marcel Mercúrio foi atingido no peito por uma bala de borracha. Comerciantes fecharam as portas. Comércios nas proximidades foram arrombados e saqueados. As câmeras dessa ótica gravaram o momento exato da ação criminosa. O resultado? Um prejuízo enorme para o proprietário. Mais ou menos, a gente acha que próximo a R$50 mil. Marilene é comerciante, sempre viaja de ônibus pelo Brasil para comprar as mercadorias. Ficou preocupada com o novo aumento. Tem que fazer um orçamento de tudo quanto vai dar. Quanto você pagava antes, aí quanto vai pagar atualmente. Tem que viajar. O caro, o barato, tem que ir. As empresas de transporte rodoviário interestadual e internacional estão autorizadas a aumentar as tarifas em pouco mais de 5,5%. A mudança vale para linhas semi-urbanas, distância máxima de aproximadamente 75 quilômetros. Segundo os economistas, esse reajuste já era esperado, considerando o aumento no salário mínimo em janeiro e nos preços de itens que fazem parte das planilhas de custos do setor de transportes, como os combustíveis. Agora é hora de se preparar para os impactos. Normalmente, ele vai transferir essa tarifa, esse reajuste, para o produto final que ele comercializa, ou também até os prestadores de serviço. No terminal rodoviário em Belém, entre os destinos mais procurados, houve aumentos somente no bilhete para São Luís, exatamente o destino do seu José. Ele não esperava. A Valença que eu estava com trocado, deu para pagar e aí nós vamos embora. Porque senão nós vamos ficar aqui. Mas, pelo menos por aqui, por enquanto, a ideia é segurar até quando der. A concorrência ela é bem grande, entendeu? Se você segura o valor, a sua clientela aumenta e com isso você gera mais lucros, entendeu? A polícia investiga o assassinato de um dos chefes do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Alcebiades Pais Garcia, conhecido como Bide, faz parte de uma família de contraventores marcada por outras execuções. O bicheiro foi assassinado em frente a este condomínio onde morava, na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio. A gente não está acostumado a ouvir esse barulho, essa é uma rua sem saída, uma rua muito pacata, mas acordar com um tiro 4h30 da manhã em plena Barra da Tijuca é uma surpresa terrível, realmente. Alcebiades Pais Garcia, mais conhecido como Bide, foi fuzilado quando chegava em casa depois de assistir aos desfiles na Marquês de Sapucaí. Ele estava dentro de uma van quando criminosos encapuzados chegaram atirando. Depois conseguiram fugir. A mulher dele e o motorista, que também estava no veículo, não ficaram feridos. De acordo com a polícia, os bandidos efetuaram pelo menos 40 disparos. A van tinha parado nesse local. Carros que estavam estacionados também foram atingidos. Neste aqui, por exemplo, o tiro entrou pela lateral e saiu aqui no para-choque. A divisão de homicídios está em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a desvendar o crime. E também vai ouvir o motorista e a mulher do bicheiro nos próximos dias. Parentes estiveram no IML, mas não quiseram conversar com jornalistas. Considerado um dos principais bicheiros do Rio de Janeiro, Bide fazia parte de uma família que fez fortuna com a contravenção e é marcada por uma série de assassinatos. Alcebiades assumiu as bancas de Jogo do Bicho em 2004, quando o irmão dele, Valdomir Pais Garcia, o Maninho, foi morto em uma emboscada na zona oeste da cidade. O filho de Maninho, Miro Garcia, viu o pai ser executado e 13 anos depois também foi morto a tiros quando saía de uma academia na Barra da Tijuca. No ano passado, a irmã de Miro, Xana Garcia Lopes, sobreviveu a um atentado. O clã de bicheiros mantém fortes ligações com a escola de samba Salgueiro, que já teve Maninho e Bide como patronos. Outro ponto que será investigado é a relação da família com a quadrilha conhecida como Escritório do Crime. O bando era liderado pelo miliciano Adriano da Nóbrega, que já chegou a fazer a segurança de um ex-marido de Xana. Adriano foi morto em uma operação policial na Bahia no início do mês e ainda é investigado no inquérito que apura a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Três pessoas chegam em uma moto. Segundo a polícia, o veículo é pilotado pelo ex-namorado de Joyce Cândido da Silva Santana. Na garupa estavam a vítima e uma amiga. Joyce e o homem conversam, enquanto a amiga entra no condomínio. Ele desce da moto.
A adolescente vai atrás. O suspeito retira de dentro da bermuda uma pistola e agarra Joyce pelo cabelo. As agressões continuam, até o momento em que ele obriga a vítima a deitar no chão, aproxima a arma e dispara contra a cabeça dela. Em seguida, o assassino foge. Joyce morreu no local. De acordo com testemunhas, o ex-namorado não se conformava com o fim do relacionamento. A polícia realiza buscas para prendê-lo. Existe uma narrativa de que a amiga veio pegar um celular. Então a gente está agora analisando a participação dela, se ela estava de boa fé realmente. Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabela Nardoni, deu à luz uma criança que será chamada Maria Fernanda. A foto publicada nas redes sociais foi tirada em um hospital de São Paulo. Ela já tem um outro filho de 3 anos com o atual marido. Ana Carolina perdeu a filha Isabela em 2008, quando ela foi arremessada da janela de um prédio. O pai da menina, Alexandre Nardoni, e a madrasta Ana Carolina Jatobá foram condenados pela morte da criança. A Polícia Federal encontrou um suposto cassino dentro de um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio. Os agentes chegaram ao local depois de uma denúncia anônima e apreenderam 6 máquinas caça-níqueis. Não foram encontrados indícios de que eram realizadas apostas envolvendo dinheiro. Fiéis e membros da Arquidiocese de Salvador começaram a quarta-feira de cinzas animados, entoando o hino em homenagem a Santa Dulce. Vamos acreditar e ter fé que o mundo é precisando de muita fé, muito amor. Representantes da Igreja Católica deram início à campanha da Fraternidade, que promove ações para despertar a solidariedade nos fiéis e na sociedade como um todo. O tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso foi inspirado na parábola do Bom Samaritano e na missão da Santa Dulce dos Pobres. A freira baiana foi canonizada em outubro do ano passado, em cerimônia presidida pelo Papa Francisco no Vaticano. Salvador está apresentando ao Brasil um modelo concreto de como ajudar os necessitados. E nós que somos daqui, somos os primeiros a ter que aprender essa bela lição. Irmã, isso é tudo para mim, para a Bahia, para o Brasil, para todos nós. Realizada há quase 60 anos, a campanha da Fraternidade é sempre lançada na quarta-feira de cinzas, dia do início da Quaresma. Assim é chamado o período em que os católicos e algumas comunidades cristãs se dedicam à penitência em preparação para a Páscoa. Em vez de destilar ódio, divisão, egoísmo, vamos espalhar amor, sementes de amor, que vão depois germinando na medida em que o tempo correr, na medida de Deus. Essa semana foi de despedida no mundo do esporte. O ex-técnico de futebol, Valdir Espinosa, morreu aos 72 anos no Rio de Janeiro. Campeão mundial de clubes com o Grêmio, Espinosa também participou da conquista de um dos títulos mais importantes da história do Botafogo. Na sede do Botafogo, torcedores aguardavam na chuva para dar o adeus ao ídolo. Valdir Espinosa, do imortal, que é o Grêmio, e do glorioso, para a glória eterna. O velório no Salão Nobre foi aberto no fim da tarde desta quinta-feira. A perda enorme para o futebol, de toda a história, de todo o caráter dele, né? A gente está perdendo um cara espetacular. Foram mais de 50 anos dedicados ao futebol. Valdir Espinosa era lateral direito e, como treinador, esteve à frente de times no Brasil e no exterior. Mas gostava mesmo era de destacar 2 conquistas. Uma delas, essa aqui. O Campeonato Carioca de 89 encerrou um jejum de 21 anos do Botafogo sem títulos. Maurício foi o autor do único gol daquela vitória sobre o Flamengo. Eu desci no segundo tempo chorando porque eu estava mal, com 39 de febre, e ele me abraçou e falou assim: não fique triste, vai lá, lava o rosto e volta, porque eu sonhei que você faria o gol do título. 6 anos antes, a maior conquista de Espinosa, o Grêmio campeão mundial de clubes no Japão, diante do Hamburgo da Alemanha. E pensar que o caminho no Grêmio começou mal. Chego no Grêmio, antes de sentar, nem sentei, eu ouvi: o senhor está dispensado. Eu ainda vou voltar.
e vou escrever meu nome na história do Grêmio. Foi a pessoa que me descobriu, foi a pessoa que me trouxe para o Grêmio. Quero que você saiba que tudo que eu tenho na vida, eu agradeço muito a você. Obrigado, meu amigo. Espinosa voltou ao Botafogo em dezembro como gerente de futebol. Neste vídeo, divulgado pelo clube, ele se despede dos jogadores antes da cirurgia. Era para ser apenas um até breve. Pela primeira vez na história, a Copa Libertadores da América vai ter um Grenal. O Internacional despachou o Tolima da Colômbia e está no mesmo grupo do Grêmio. O atual campeão, o Flamengo, já conquistou a terceira taça em apenas 11 dias. Na última semana, o rubro-negro levantou o troféu da Recopa Sul-Americana. No Rio de Janeiro, o carnaval ainda não acabou, pelo menos para o torcedor do Flamengo. Não tem quem toma do Flamengo esse ano, não. O carnaval para os flamenguistas e para os torcedores ainda não acabou. 11 dias, 3 faixas de campeão, não é para qualquer time não, né? Quase 70 mil pessoas lotaram o Maracanã para ver o show diante do Independiente del Valle do Equador, campeão da Copa Sul-Americana. Gabigol aproveitou o erro e fez o primeiro, mas o Ilharão foi expulso após este lance. Mesmo com 10, o Flamengo não deu moleza. Gerson aproveitou a sobra para ampliar. A noite era mesmo dele. Gerson apareceu e garantiu o título. 3-0 para o Mengão. O Flamengo é o time a ser batido, não só no futebol brasileiro, como hoje no futebol sul-americano. Não há dúvida quanto a isso. Com um começo de ano impecável, o Flamengo mira lá na frente. Vai atrás do tricampeonato da Libertadores. Em Porto Alegre, o Inter garantiu uma vaga na fase de grupos do campeonato e foi parar ao lado do Grêmio, seu maior rival. Então, preparem-se para um Grenal inédito na competição. No Beira-Rio, em Porto Alegre, D'Alessandro tirou o zagueiro do Tolima para dançar e cruzou para Paolo Guerreiro fazer o gol da classificação colorada. Eu sempre me mantenho procurando o gol e, melhor ainda, dando a classificação para o time, né? O Carnaval de Salvador comemorou marcos históricos esse ano. Os 40 anos do Bloco Eva, os 70 do Trio Elétrico e os 35 anos do Axé Music, ritmo que consagrou as musas Daniela Mercury, Cláudia Leite e Ivete Sangalo. Fricote, de Luiz Caldas, foi a primeira canção que ganhou o rótulo de Axé Music. Isso foi em 1985. E depois, o novo som de Salvador estourou. Bem-vindo a Salvador, coração do Brasil. O axé cresceu muito, virou uma música mundialmente conhecida. E isso é fantástico, porque saiu da nossa terra uma coisa com tanta qualidade, musicalidade incrível. Tão incrível que, sempre bom lembrar, até Michael Jackson se encantou e veio gravar um clipe por aqui. O Axé Music não é exatamente um gênero musical. É, na verdade, a versão pop da música de rua, que surgiu aqui, nas ladeiras do Pelourinho. É o samba reggae, tipo Olodum. Mas o que a indústria cultural acabou fazendo foi criar uma fórmula de venda que terminou desconectada das origens populares. E olha que curioso, a única artista de axé que teve uma música entre as 10 mais tocadas nas rádios de Salvador no ano passado foi Ivete, mas com uma canção sertaneja, gravado com Marília Mendonça. Coisas que só descobri com o tempo. Já tem 6 anos que, em plena Barra Ondina, um dos camarotes mais caros é o que traz Jorge Mateus, Simone Simaria, Mateus e Cauã para cantar no Carnaval de Salvador. O que parece é que os artistas baianos nem se incomodam com o avanço de outros ritmos. Muito pelo contrário, até estimulam a diversidade. Sou a primeira artista a trazer música eletrônica do Carnaval da Bahia. No ano 2000, eu trouxe os primeiros DJs. É que o axé, para essas grandes estrelas, é mais que trabalho, é arte. E isso basta. Foi a música que me fez acontecer. E por conta do Axé Music, assim, é uma música que me toca muito. Eu gosto muito de fazer isso. E, poxa, você fazer uma coisa que você gosta, bicho, dá certo. É sopa no mel. E nesse ritmo gostoso, eu desejo para você um ótimo domingo e te agradeço muito pela companhia. O Jornal da Semana de hoje vai ficando por aqui.
Bom dia, que a sua semana seja muito especial. Beijo, até mais.